A viagem do antropólogo Claude Lévi-Strauss ao coração da Amazônia, lá nos anos 30, foi muito mais que uma expedição científica. Foi, na verdade, um mergulho numa crise filosófica que mudaria para sempre o jeito como a gente entende a nós mesmos e aos outros. Nessa análise, vamos fundo na sua obra principal, Tristes Trópicos, para explorar uma busca que, no fim das contas, revelou mais sobre quem buscava do que sobre o que era buscado. Essa é a grande questão, a pergunta provocadora que fica no ar durante toda a experiência do Lévi-Strauss. Ele partiu querendo encontrar respostas sobre a humanidade no seu estado mais primitivo, mas o que ele encontrou não foi bem uma resposta. Foi, na verdade, uma pergunta ainda mais profunda sobre o propósito da própria busca. Bom, a jornada começa num cenário que é, olha, quase um personagem por si só. Lévi-Strauss nos leva para os trópicos brasileiros. Um mundo de uma beleza caótica, avassaladora, onde a natureza é quem manda. Olha só a riqueza dessa descrição. Ele fala de uma superabundância de vida animal, de árvores que pareciam ter mais macacos do que folhas. Ele descreve a água correndo, a vegetação tomando conta de tudo rapidinho, as flores desabrochando. Era um mundo pulsante, sabe? Transbordando de vida por todos os lados. E aqui está o ponto central. Diante dessa força toda da natureza, Lévi-Strauss sente o quão insignificante a presença humana ali. Dá aquela sensação de que, naquele lugar, o ser humano não é o centro do universo, mas só mais uma pecinha pequena numa ordem gigantesca e incontrolável. Agora, o foco muda da paisagem para as pessoas que vivem nela. Depois de toda aquela imensidão da natureza, a expedição tem seu primeiro encontro humano de verdade. É aqui que o olhar do antropólogo começa a trabalhar para valer. Então, Lévi-Strauss encontra os Nambiquará, o primeiro povo que ele se propõe a observar e a documentar. E não se tratava de um povo simples, não. Era uma sociedade com costumes super complexos e uma estética muito particular. A precisão do olhar do Lévi-Strauss é uma coisa de louco. Ele não enxerga apenas nativos. Ele vê uma cultura inteira se expressando em cada detalhe. Os tembetais de resina nos lábios, os discos de madrepérola brilhando, as pulseiras de algodão. Cada adorno, tipo o septo perfurado nas mulheres, é um marcador cultural, uma forma de identidade. E a observação dele vai muito além da aparência. Ele mergulha na estrutura da sociedade. As cabanas redondas, por exemplo, não eram só casas. Eram centros sociais que abrigavam várias famílias. A agricultura, com o cultivo de milho e mandioca, e a dieta, que incluía a xixa, mostra um conhecimento profundo do ambiente. É o retrato de uma sociedade complexa, funcional e perfeitamente adaptada. E é aqui que a narrativa dá uma virada. Apesar de toda essa riqueza de detalhes, uma dúvida começa a incomodar o Lévi-Strauss. Ele sente que os Nambiquara, de algum jeito, já não eram aquele outro intocado que ele estava procurando. Essa busca por algo mais puro o empurra para ir mais fundo ainda. Essa busca leva ele para uma fase ainda mais perigosa da jornada. O objetivo agora é encontrar um grupo específico, quase uma lenda para os etnógrafos da época, os Tupi-Cavaíba. Encontrar os Tupi-Cavaíba era tipo o prêmio máximo. Para um antropólogo daquele tempo, era a chance de ouro de documentar uma cultura no seu estado mais original, antes de qualquer grande influência de fora. Era a busca pelo santo graal da etnografia. E a jornada para chegar até eles foi assim, brutal. O texto descreve todo o perrengue físico. Acampar em condições precárias, viver de carne seca e farinha, remar por dias contra a correnteza e, no final, abrir caminho pela mata fechada. Tudo isso movido pela esperança da grande descoberta. E então o momento tão esperado chega. Mas em vez daquela epifania científica com que ele sonhava, o que se revela é um sentimento profundo de vazio. O clímax da história é, na verdade, um baita anticlímax. Essa frase aqui é o coração de tudo. Depois de todo aquele esforço, de todo o perigo, a sensação não é de trunfo, mas de desilusão. A grande aventura que começou com tanto entusiasmo termina com um gosto amargo de futilidade. Aqui a gente vê o abismo que existe entre a expectativa e o que aconteceu de verdade. A fantasia de um mergulho profundo em outra cultura bateu de frente com um encontro superficial. E o pior, ele se deu conta de que a sua própria presença ali, como observador, já estava contaminando a autenticidade que ele tanto buscava. Ele chega a dizer que, no fim, tinha os seus selvagens, mas já era tarde demais. Eles estavam ali, fisicamente, mas a essência da cultura deles, aquele mundo interior que ele queria tanto entender, permaneceu completamente fechado para ele.
A barreira era intransponível. E isso nos leva à reflexão final. A jornada física termina, mas a jornada filosófica, essa está só começando. O fracasso em encontrar o que procurava o força a questionar o próprio ato de procurar. A ciência tem até um nome para o dilema do Levi-Strauss, o efeito do observador. Basicamente, o simples ato de observar alguma coisa já muda essa coisa. Ele viveu esse princípio na pele, não no laboratório, mas no coração da selva. Então, o ponto crucial é este. Aquele sentimento de vazio não foi um fracasso. Foi, na verdade, a descoberta mais importante de todas. Uma descoberta dolorosa sobre os limites do conhecimento, sobre a impossibilidade de chegar perto do outro sem alterá-lo e talvez sem se alterar no processo. E a análise termina com esta pergunta, que ecoa até hoje. Ao tentar mapear o mundo selvagem, o que Levi-Strauss realmente mapeou foram os limites e as contradições da sua própria cultura, da sua própria ciência. Talvez toda grande jornada para fora seja, no fundo, uma jornada para dentro.